a cura do servo do centurião. E depois de concluir todo este discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julgueis digno de ir ter contigo. Dizeis, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho um soldado sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, fazeis isso, e ele o faz. Ouvindo Jesus, admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se tocou o caixão, e os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu servo, o seu povo, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia mensageiro a Jesus, e os discípulos de João anunciaram todas essas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, de males, de espírito maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide anunciais a João que tendes visto e ouvido, que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos ressuscita, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim se não escandaliza. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestes delicadas, eis que os que andam com preciosas vestiduras em edifício estão nos palácios reais. Mas que saíste a ver um profeta, assim vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados na praça,
clama uns aos outros e diz: tocamo-vos flautas e não dançaste, cantamo-vos lamentação e não choraste. Porque viu João o Batista que não comia, não bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Vê o Filho do Homem que come e bebe, e diz: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A unção de Jesus pela mulher pecadora. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhe os cabelos da sua cabeça, beijava os pés e ungia com unguento. Quando isso viu os fariseus que o tinham convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dizeis, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou a ambos. Dizeis, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me desse óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ele: os teus pecados são perdoados. Disse a ela: os seus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecado? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Eu pensei que não ia caber.